Agora, uma nova análise mostra que a icônica pedra do altar de 6 dígitos no coração de Stonehenge se originou no nordeste da Escócia e não no sudoeste do país de Gales. Durante séculos, Stonehenge permaneceu como um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Mas uma nova descoberta chocante deixou os cientistas perplexos. E o que eles descobriram é muito pior do que qualquer um imaginava. Sob as antigas pedras e nas profundezas do solo, jazem evidências que mudam tudo o que pensávamos saber sobre sua rara existência. Será que Stonehenge escondia uma verdade sombria e perturbadora o tempo todo? Para que Stonehenge foi realmente construído? É um dos monumentos pré-históricos mais famosos do mundo e também um dos mais misteriosos. Por que Stonehenge foi construído no sudoeste da Inglaterra há 5.000 anos? E por que essa nova revelação é tão assustadora? Assista a este vídeo e descubra os detalhes. A nova e chocante descoberta em Stonehenge. Stonehenge, uma antiga palavra inglesa que significa enforcamento de pedras, é a origem do nome do local. Com 2 pilares verticais e uma viga transversal no topo, as pedras foram percebidas como semelhantes a forcas medievais. Stonehenge é há muito tempo um dos maiores mistérios do mundo. Situado na zona rural inglesa, é um círculo formado por pedras enormes. Essas pedras foram colocadas ali há milhares de anos por povos antigos, mas ninguém sabia o porquê. Algumas dessas pedras são extremamente pesadas, pesando entre 50 e 70 toneladas. Isso sempre intrigou as pessoas sobre como elas foram movidas e colocadas no lugar sem máquinas modernas. O mistério aumentou ainda mais quando especialistas descobriram que algumas das pedras menores, chamadas de pedras azuis, vieram do país de Gales, que fica a mais de 200 quilômetros de onde Stonehenge se encontra hoje. Como as pessoas daquela época conseguiram mover pedras tão pesadas por uma distância tão longa? Ao longo dos anos, muitas pessoas tentaram explicar o propósito de Stonehenge. Alguns acreditavam que era um cemitério, outros que era usado para cerimônias religiosas e outros ainda que poderia ser um antigo calendário. Pesquisas recentes sugerem que o monumento pode ter sido usado como um calendário solar para marcar os dias e meses. Um professor da Universidade de Bournemouth estudou o monumento e descobriu que as grandes pedras, chamadas sarson, foram cuidadosamente dispostas para funcionar como um calendário simples. Há 30 pedras no círculo principal e cada pedra pode ter representado um dia do mês. Estas foram agrupadas em 3 semanas de 10 dias cada. 12 ciclos de 30 dias totalizavam 360 dias. Os trilatões, as 5 grandes pedras no centro, provavelmente simbolizavam 5 dias adicionais no final do ano, totalizando 365 dias. Para manter a precisão do calendário, 4 pedras únicas na borda externa podem ter sido utilizadas para adicionar um dia extra a cada 4 anos. Isso indica que os construtores de Stonehenge o usavam para comemorar o ano solar de 365,25 dias. Eles teriam conseguido planejar melhor o plantio, a celebração de feriados e a realização de ritos religiosos se tivessem um calendário como esse. Outra descoberta interessante diz respeito ao som. Especialistas da Universidade de Salford construíram uma réplica pequena, mas precisa, de Stonehenge para estudar como o som se comporta dentro do edifício. Descobriram que, embora os sons externos fossem abafados pelas pedras, as vozes e a música eram amplificadas dentro do círculo. Aqueles que estavam dentro conseguiam ouvir facilmente as pessoas no centro, enquanto aqueles que estavam fora mal conseguiam ouvir algo. Quando atingidas, algumas pedras até produziam sons metálicos que lembravam instrumentos musicais. Isso demonstra que cerimônias onde o som e a música eram importantes podem ter ocorrido em Stonehenge. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram em histórias mágicas sobre Stonehenge. Segundo uma lenda popular, as pedras foram transportadas magicamente da Irlanda pelo mago Merlin. De acordo com algumas outras lendas, as pedras foram inicialmente colocadas por gigantes e depois transportadas para a Inglaterra por Merlin. As pessoas não conseguiam compreender como os antigos construtores moveram pedras tão maciças sem o auxílio de máquinas modernas. Por isso, essas histórias persistiram por centenas de anos.
A verdadeira resposta, no entanto, foi dada pela ciência moderna. Quando os cientistas examinaram uma pedra conhecida como o Novo Bloco Maciço, descobriram que ela se assemelhava às pedras de Craig-Rossifylen, no país de Gales. Segundo testes, essas pedras foram roubadas por humanos por volta de 3.000 a.C. e não transportadas por geleiras, como alguns acreditavam. Isso significa que os construtores de Stonehenge transportaram as pedras por conta própria, utilizando ferramentas e métodos disponíveis na época, como trenós de madeira e cordas. Mover pedras tão pesadas por longas distâncias foi uma tarefa incrível, demonstrando a habilidade, a organização e a determinação daquele povo. Esta nova descoberta finalmente comprova que Stonehenge foi construído pelo esforço humano, não por magia ou pela natureza. Essa descoberta sugere uma verdade ainda mais dura. Stonehenge pode não ser apenas uma maravilha da engenharia, mas o resultado de imensa luta e sacrifício humanos, algo pior do que qualquer um poderia imaginar. Se tudo o que pensávamos saber sobre os construtores de Stonehenge estava errado, que verdade chocante os pesquisadores acabaram de descobrir sobre como ele realmente surgiu. Vamos descobrir. Stonehenge. A verdade oculta por trás de sua construção. Durante anos, as pessoas se perguntaram por que ele foi construído e a origem de suas pedras. Cientistas descobriram algo inesperado, que desafia tudo o que sabemos sobre este local. A pedra do altar, a grande pedra no centro de Stonehenge, é o foco da descoberta. Durante muito tempo, acreditou-se que essa pedra do altar tivesse vindo do sudoeste do país de Gales. No entanto, estudos recentes demonstram que isso não é verdade. Na realidade, a pedra se originou na Bacia das Órcades, que abrange Caithness, Orkin e Moray Firth, no nordeste da Escócia. Essa descoberta é importante porque muda a história de como Stonehenge foi construído. No passado, muitos cientistas acreditavam que as grandes pedras que circundam Stonehenge vieram de algum lugar no sul da Inglaterra. Eles também pensavam que o país de Gales era a origem das pedras azuis menores. Acreditava-se que a pedra do altar fosse uma dessas pedras galesas. Os cientistas agora entendem, no entanto, que se trata de algo completamente diferente. O tipo de rocha usado para fazer a pedra do altar é semelhante às rochas encontradas em regiões remotas da Escócia. A descoberta foi publicada na revista Nature por uma equipe de pesquisadores liderada por um geólogo. Eles chegaram a essa descoberta analisando os minerais da pedra do altar e comparando-os com rochas de outras partes do Reino Unido. A composição do altar foi considerada semelhante à de rochas do extremo norte da Escócia, e não do país de Gales, como se pensava anteriormente, e descobriu-se que é muito antiga. Como agora sabemos, a construção de Stonehenge foi muito mais complexa do que imaginávamos. Transportar uma pedra que pesava cerca de 6 toneladas da Escócia até a planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, milhares de anos atrás, teria sido extremamente difícil. Os especialistas acreditam que as pessoas daquela época devem ter usado barcos para transportar a pedra pelo mar e, em seguida, trenós ou rolos para movê-la por terra. Fazer isso teria exigido muito planejamento, trabalho em equipe eficiente e habilidades avançadas para a época. Isso também demonstra que o povo que construiu Stonehenge não era simples nem isolado. Em vez disso, eram bem organizados e conectados com outros grupos em toda a Grã-Bretanha. Isso significa que comunidades da Escócia, país de Gales e Inglaterra, trabalhavam juntas, ou pelo menos tinham fortes laços. Faziam parte de uma grande rede que compartilhava ideias e talvez até mesmo trabalharam juntos em grandes projetos. Uma grande questão é por que escolheram essa pedra de tão longe. Não parece ter sido apenas por razões práticas. Especialistas acreditam que a pedra do altar devia ter um significado especial para os construtores. Talvez tivesse importância espiritual ou simbólica. Sua localização central em Stonehenge demonstra a importância que desempenhou em cerimônias e rituais. Nossas crenças sobre a vida na Grã-Bretanha há 5.000 anos também mudaram com essa descoberta. Ela revela que esses indivíduos eram inteligentes, talentosos e capazes de planejar grandes projetos que envolviam parcerias a grandes distâncias.
Eles não eram apenas agricultores ou caçadores vivendo em pequenos grupos. Possuíam o conhecimento e as conexões sociais necessárias para construir algo que ainda hoje impressiona o mundo. À medida que os cientistas continuam a estudar Stonehenge, descobrimos novas informações que aprofundam ainda mais o mistério. Stonehenge era mais do que um monumento local. Como sabemos agora, foi o resultado de planejamento e trabalho realizados em toda a Grã-Bretanha. Consequentemente, figura entre as maiores realizações da antiguidade e representa a inventividade e a solidariedade dos povos primitivos. Como os arqueólogos descobriram as pistas que revelaram quem construiu esse antigo monumento? E qual foi o papel do misterioso povo da cultura do vaso campaniforme nessa história? Vamos descobrir. Escavações antigas e o povo da cultura do vaso campaniforme. Stonehenge sempre foi um mistério, mas as primeiras pistas reais surgiram no século XIX, quando arqueólogos começaram a escavar o local. Durante essas primeiras escavações, encontraram alguns itens, como pedaços de madeira queimada, chifres de animais e até mesmo cerâmica romana. A princípio, essas descobertas não pareceram muito especiais. Elas não davam uma resposta clara sobre quem construiu Stonehenge ou por que ele foi construído. Por muitos anos, a origem desse grande círculo de pedras permaneceu desconhecida. Então, em 1862, algo surpreendente mudou tudo. Um pesquisador examinou mais atentamente os objetos encontrados e fez uma descoberta importante. Entre os restos mortais, ele notou algo incomum: ossos humanos cremados. Para a maioria das pessoas, isso poderia não parecer muito importante, mas para ele era uma grande pista. Ele sabia que a cremação não era comum naquela região há muito tempo, não desde a Idade do Bronze. Isso significava que as pessoas que construíram Stonehenge provavelmente eram daquela época. A Idade do Bronze na Grã-Bretanha foi um período que durou de cerca de 2500 a.C. a 700 a.C. Foi uma época em que as pessoas começaram a usar ferramentas de metal em vez de apenas pedra. Essas ferramentas eram muito mais resistentes e mudaram a forma como as pessoas trabalhavam. A descoberta de restos cremados pelo pesquisador sugeriu que Stonehenge era muito mais antigo do que muitos pensavam. Também indicou que um antigo grupo de pessoas tinha um motivo muito importante para construí-lo. Pesquisas posteriores conectaram esse sítio arqueológico a um grupo chamado Povo do Vaso Campaniforme. Eles chegaram à região por volta de 2400 a.C. Essas pessoas receberam seu nome de um tipo especial de pote que usavam. Os potes tinham o formato de sinos invertidos e eram frequentemente ricamente decorados. Mas o povo da cultura do vaso campaniforme também foi importante por outro motivo. Eles foram alguns dos primeiros a produzir bronze, um novo metal criado pela mistura de estanho e cobre. Essa descoberta mudou tudo, pois as ferramentas de bronze eram muito superiores às de pedra. Quando os arqueólogos encontraram ferramentas de bronze perto de Stonehenge, ficou claro que o povo da cultura do vaso campaniforme desempenhou um papel na construção ou na modelagem do monumento. Essas ferramentas demonstraram o uso de tecnologia avançada para a época. Também mostraram que Stonehenge fazia parte de uma cultura em desenvolvimento, que estava aprendendo novas habilidades. As evidências de cremação e das ferramentas de bronze forneceram aos especialistas uma visão muito mais clara. Stonehenge não foi construído na época dos romanos, como alguns acreditavam, nem por construtores mágicos desconhecidos. Foi construído por pessoas reais durante a Idade do Bronze, uma época de mudanças e progresso. O povo da cultura do vaso campaniforme provavelmente fez parte desse processo, deixando para trás um dos monumentos mais famosos do mundo. Se as primeiras escavações revelaram quem pode ter construído Stonehenge, que verdade surpreendente as próprias pedras poderiam guardar sobre seu passado em outro lugar? Vamos descobrir. O passado oculto de Stonehenge. Pedras reutilizadas de um monumento distante. Especialistas analisaram a história de Stonehenge sob uma nova perspectiva graças a novas pesquisas, e o que descobriram é chocante. Por muito tempo, acreditou-se que Stonehenge havia sido construído usando apenas pedras de áreas próximas. Os pesquisadores agora sabem, no entanto, que algumas dessas pedras foram, na verdade,
reutilizadas de um círculo de pedras muito mais antigo que existia no país de Gales. Durante escavações em um local conhecido como Juan Mon, nas colinas de Preseli, os arqueólogos encontraram isso. Nesse sítio arqueológico, encontraram buracos vazios dispostos em círculo, o que indica que um círculo de pedras já existiu ali. Como sempre acontece na arqueologia, ainda há grandes perguntas sem resposta. Como por quê? Centenas de anos depois de as pedras terem sido colocadas aqui pela primeira vez, esses buracos correspondem ao tamanho e formato das famosas pedras azuis, que agora se encontram dentro de Stonehenge. Isso significa que as pedras de Wanmon provavelmente foram retiradas e transportadas para a planície de Salisbury, onde hoje se encontra Stonehenge. O que torna essa descoberta tão importante é a enorme distância entre os dois locais. Wanmon fica a cerca de 240 quilômetros de Stonehenge. Milhares de anos atrás, mover pedras por uma região tão extensa teria sido extremamente desafiador. Isso prova que essas pedras eram mais do que apenas materiais de construção. Elas eram distintas e provavelmente tinham grande significado para os indivíduos que as utilizavam. Especialistas afirmam que as pedras foram transferidas por serem consideradas sagradas, devido à sua grande importância espiritual ou cultural. Essa descoberta também muda a forma como as pessoas pensam sobre Stonehenge. É muito provável que pertencesse a uma área sagrada maior e mais interconectada. Muitas peças, círculos de pedra e sítios funerários podem ter sido compartilhados por toda essa região. Stonehenge pode ter funcionado como o ponto principal e a parte mais importante de toda essa rede dentro desse contexto mais amplo. Esses resultados mostram que Stonehenge era mais do que apenas uma construção isolada. Teve importância por muitas gerações. Provavelmente fazia parte de uma área sagrada muito maior e mais interligada. Essa área poderia ter abrigado diversos monumentos, círculos de pedra e sítios funerários espalhados pela região. Nesse contexto mais amplo, Stonehenge talvez fosse a peça central, a parte mais importante de toda a rede. Essas descobertas demonstram que Stonehenge não era apenas um projeto de construção, mas algo que carregava significado há muitas gerações. Provavelmente era um local de cerimônias, tradições e crenças compartilhadas que unia pessoas de diferentes regiões. Se as pedras contam uma história de viagens e reutilização, que segredos ainda podem estar enterrados sob a terra? Fiquem ligados para mais novidades, desvendando as etapas de construção e os segredos sobre Stonehenge. Stonehenge não foi construído em apenas um dia. Levou muitos anos e foi feito em diferentes etapas. E a razão pela qual eles são importantes é porque são as pessoas que construíram Stonehenge dessa forma. Especialistas acreditam que os primeiros trabalhos começaram há cerca de 5.000 anos, por volta de 30.000 a.C. Naquela época, as pessoas cavaram uma grande vala circular e construíram um muro de terra ao redor dela. Dentro desse círculo, eles fizeram buracos chamados buracos de Aubrey. Esses buracos podem ter servido de suporte para postes de madeira ou até mesmo pedras. Essa foi a primeira parte de Stonehenge. A segunda grande etapa ocorreu centenas de anos depois, por volta de 2.500 a.C. Nessa época, os construtores trouxeram as grandes pedras que vemos hoje. Existiam dois tipos de pedras: grandes pedras arenosas e pedras azuis menores. As pedras de Sarson eram enormes e pesadas, algumas chegando a pesar 25 toneladas. Os construtores tiveram que transportá-las de muito longe, o que foi um trabalho incrível sem máquinas modernas. Eles organizaram essas pedras em círculo e também as colocaram em pares, com uma pedra atravessada no topo, formando o que chamamos de trilito. Essa parte deu a Stonehenge sua aparência famosa. Mesmo após essa etapa, o trabalho não parou. Ao longo de muitos anos, as pequenas pedras azuis foram movidas diversas vezes. As pessoas continuaram fazendo alterações, adicionando novos elementos e ajustando o layout. Isso demonstra que Stonehenge manteve sua importância por muito tempo e não foi simplesmente construído e abandonado. Nos tempos modernos, novas tecnologias nos ajudaram a aprender mais sobre a área. O projeto Paisagem Oculta de Stonehenge descobriu muitas coisas subterrâneas que não podíamos ver antes. Os cientistas usaram ferramentas especiais de escaneamento e encontraram uma vasta paisagem pré-histórica ao redor de Stonehenge.
Havia túmulos, fossas profundas e até outros monumentos enterrados e escondidos da vista. Também foram encontrados vestígios de construções de madeira e caminhos que as pessoas podem ter usado para cerimônias ou procissões. Essas descobertas nos dizem que Stonehenge não estava isolado. Fazia parte de uma grande área sagrada, cuidadosamente planejada. As pessoas iam lá não apenas para contemplar as pedras, mas também para participar de rituais importantes. Essa nova informação nos ajuda a entender que Stonehenge era o centro de um vasto mundo espiritual e cultural que existiu há milhares de anos. Se as pedras reutilizadas revelaram uma história inesperada, o que isso significa para todas as antigas teorias sobre quem construiu Stonehenge? Vamos descobrir. Os mitos e teorias equivocadas dos construtores de Stonehenge. Durante muitos anos, as pessoas tiveram ideias erradas sobre quem construiu Stonehenge. Há muito tempo, alguns acreditavam que gigantes haviam erguido as pedras. Essa crença vinha de antigas histórias e mitos, mas não havia provas concretas para sustentá-la. Mais tarde, alguns pensaram que os romanos haviam construído Stonehenge. Acreditavam nisso porque os romanos eram grandes construtores de estradas e grandes edifícios. Mas quando especialistas estudaram as pedras, descobriram que Stonehenge era muito mais antigo que a época romana. Portanto, essa ideia também estava errada. Outra teoria errada era a de que os druidas, os antigos sacerdotes celtas, construíram Stonehenge. Essa ideia tornou-se muito popular nos séculos XVIII e XIX, porque o monumento parecia um local para cerimônias religiosas. No entanto, cientistas comprovaram posteriormente que Stonehenge foi construído milhares de anos antes da chegada dos druidas à Grã-Bretanha. Essas ideias persistiram por muito tempo, porque as pessoas do passado não possuíam as ferramentas necessárias para determinar a verdadeira idade das pedras. Tudo o que podiam fazer era conjecturar, e muitas de suas suposições estavam incorretas. Especialistas descobriram, por meio de tecnologias modernas, como a datação por radiocarbono, que Stonehenge foi construído muito antes da chegada desses grupos. Nossa compreensão sobre os criadores desse lugar incrível evoluiu como resultado dessas descobertas. A construção de Stonehenge teria exigido um esforço e sacrifício incríveis. Independentemente de quem fossem os construtores, mover pedras que pesavam várias toneladas sem ferramentas modernas significava incontáveis horas de trabalho, um desgaste físico extremo e possivelmente a perda de vidas durante o processo. Sociedades inteiras poderiam ter dedicado centenas de anos à tarefa, e recursos como alimentos, ferramentas e mão de obra teriam sido limitados ao seu limite. Isso demonstra que a construção de Stonehenge foi mais do que apenas um projeto. Era um objetivo tão sério que as pessoas estavam dispostas a arriscar tudo e passar por momentos difíceis para concretizá-lo. O que você acha do mistério que envolve Stonehenge? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo exibido na sua tela para acompanhar as histórias dos seus famosos favoritos. Até lá!